Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 7. E ouçamos a leitura que vai dos versículos de 24 a 30. Antes de iniciar essa exposição, irmãos, eu peço também para que os irmãos deixem em aberto este texto que está aí, que é o texto paralelo a esse, conta a mesma história com algumas nuances que vão ser úteis para nós nesta manhã, em Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Mas eu tratarei de Marcos, mas Mateus possui material que pode nos ajudar a entender melhor esse texto. Então nós vamos ler apenas Marcos capítulo 7, versículos de 24 a 30, mas com a Bíblia pronta para conferência, né? Em Mateus 15, de 21 a 28. Assim nos diz Marcos 7, de 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Meus irmãos, esse relato, ele nos mostra de modo bastante intrigante de que modo a graça de Deus em Cristo começou a fluir para os gentios, para aqueles que não eram do povo de Israel. Há também aqui, junto a isso, uma lição muito importante, uma lição de fé profunda, para a qual o próprio Cristo chama a atenção. A fé demonstrada por esta senhora, sobre quem acabamos de ler e vamos tratar, se Deus quiser. Essa foi a única ocasião no ministério do nosso Senhor em que ele cruza as fronteiras de Israel e pisa num solo chamado solo pagão, numa região chamada Tiro e Sidom. E quando ele foi para lá, irmãos, ele não foi fazer missões, ele não foi para evangelizar, ele não foi para promover o bem às pessoas, ele foi, ao que parece, para se retirar com os 12, possivelmente devido a um tempo que ele precisava, ou a um espaço que ele precisava, longe das discussões constantes, já até o capítulo 7, com os religiosos judeus, e por isso ele foi e se retirou para aquela região. Ele conseguiu uma casa, e com ela o propósito era que ele passasse um tempo ali despercebido. Depois voltaria à sua prioridade, que era a evangelização dos judeus, ou o trato com os judeus em relação aos seus pecados, a busca pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que a notícia se espalhou, a notícia de que Jesus, aquele que já era bem conhecido nas imediações, ele estava lá, e uma mãe muito desesperada ficou sabendo disso e foi à sua procura e chegou lá gritando. O texto aqui não diz que ela chegou gritando, mas quem nos dá essa notícia é Mateus, por isso que eu pedi aos irmãos para que mantivessem sempre ali o olho, né? Para a conferência. Mateus 15, 22 diz assim, que ela chegou clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então era um caso extremo, terrível, horroroso,
A pior coisa que uma mãe pode não querer para o seu filho era o que estava acontecendo com aquela filha dessa senhora. E essa senhora não era judia, ela era grega, de uma região onde hoje se encontram as fronteiras entre Síria e Líbano, e ela apresenta esse problema para Jesus aqui, irmãos. Mas havia, além do problema dela, uma dificuldade, um problema enfrentado pelo próprio Cristo em relação à ordem da sua missão, né? É que os gentios não eram, naquele momento, a prioridade. Eles não eram a prioridade. O alvo principal dos benefícios trazidos pelo Messias não era o gentio, irmãos, eram os judeus. Ele veio para o que era seu, né? Então, isso aí, a primeira etapa era essa do plano messiânico. E Marcos não detalha, mas Mateus, ele mostra tudo aquilo que a mulher disse a Jesus. Estranhamente, ela tinha muito conhecimento de Cristo para a pouca informação que ela recebeu. Ela trabalhou muito bem esse conhecimento na presença de Cristo. Ela chama Jesus de Kyrios, ou de Senhor, que é um título dado do próprio Cristo, dado a si mesmo, de outras pessoas também, do próprio Deus que o exaltou como Senhor. E também o chama de Filho de Davi, que é um título messiânico. É um título que é típico de um judeu conhecer. Ele sabia que o Filho de Deus viria e que ele seria chamado de Filho de Davi, o maior rei que Israel já teve, e ali o povo esperava o seu descendente, que seria Jesus Cristo, né? E de algum modo ela ficou sabendo disso, irmãos, que o texto não nos informa, ela ficou sabendo disso e ela creu, e ela se agarrou àquilo, e foi com esse pouco que ela foi procurar Jesus para conversar, para pedir. E entre esses versículos 26 e 27 de Marcos, ocorrem coisas que só Mateus registra, tá certo? Então, por isso que é importante nós atentarmos. Mateus 15, 23, por exemplo, nos diz que, diante desse desespero todo da mulher, a Bíblia nos diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Isso está em Mateus, no intervalozinho entre os versículos 26 e 27 de Marcos, tá certo? E isso não era uma coisa normal, irmãos, era algo de fato atípico em relação a Cristo, porque o normal era ele parar tudo o que estava fazendo para atender uma pessoa que estava sofrendo, não é? Então nós temos o exemplo típico de Jairo, né, mas ele era da sinagoga, era um judeu da sinagoga. A mulher do fluxo de sangue, também no meio do caminho, ele fez praticamente 2 interrupções do que estava fazendo para atender casos urgentes. E aqui nós temos uma urgência urgentíssima da parte da mulher, e o texto nos diz que ele não respondeu palavra. Então nós temos uma cena aqui de uma mulher gritando desesperada, com a garganta fora da boca já, e ele em total silêncio diante desse sofrimento, do sofrimento dessa senhora. Os discípulos o aconselharam a despedi-la. Despedir aqui pode ter 2 sentidos. Pode ser manda essa mulher embora, porque a gente veio aqui para dar um tempo de lá, ou então dá logo o que ela quer e manda embora. Em todo caso, despedir significa isso, resolvendo ou não o problema dela, né? Faz ela embora, o senhor pode fazer isso, né? E Jesus quebra o silêncio finalmente, isso em Mateus 15, tá? Versículo 24, e ele responde aos discípulos, nem falou com a mulher. Ele diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele está insistindo que naquele momento o trabalho dele estava concentrado sobre o povo de Israel. Havia ainda aqui, irmãos, um muro de separação entre aquele que era judeu, o povo escolhido de Deus, e aquele que era o restante, os povos, os gentios, aqueles que não eram parte do povo de Deus, irmãos. E só de vez em quando a graça de Deus se manifestava. É como se fosse um muro que estava contendo uma represa, e de vez em quando saía um fiozinho d'água. Era isso que acontecia, mas o normal, o ordinário, era que houvesse uma ordem. Há uma ordem aqui: o judeu primeiro, depois o restante. E a mulher entendeu isso, ela entendeu isso, e ainda assim ela se prostrou e agora adorou a Cristo, ou seja, ela rendeu o seu ser a Ele, e ela continuou pedindo, agora de modo mais genérico: me ajude,
Aquela oração que, na verdade, todo mundo faz, não é? Em algum ponto da vida, em algum momento da vida, todo mundo faz essa oração típica da mulher aqui, que é aquela de quem está desesperado e qualquer ajuda que venha da parte de Deus está boa. Ela já entendeu, pelo menos no primeiro momento, que não daria, que Jesus parece que não daria vez a ela, mas ela ainda assim se coloca, se prostra, adora a Deus e pede: por favor, me ajude, me alcance. E agora, voltando a Marcos, irmãos, nós já observamos os conteúdos que nos ajudam em Mateus. Marcos 7,27 registra outra fala notável do nosso Senhor. Ele diz: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Pela reação da mulher, ela entendeu bem. O que nos resta a nós, como leitores do século 21, é entender bem o que Jesus quis dizer aqui. E nós vamos tratar sobre isso agora. O tema do pão, irmãos, que é um símbolo da bênção de Deus aqui em Marcos, não é? É recorrente. Se vocês olharem Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 8, dentro do qual está esse texto, vocês vão ver que o tema do pão, ligado a jejum, a alimentação, a quebra de barreiras em relação a esse assunto é constante. Inclusive, esse episódio fica entre as duas multiplicações de pães, não é? Então, esse é um símbolo do movimento divino em abençoar as pessoas. É o pão que vem do céu, ou a graça de Deus que vem sobre o seu povo, irmãos. E essas bênçãos, esse pão, viria primeiro para o povo judeu. E Jesus lembra com muito cuidado essa ordem das coisas, da bênção de Deus na vida daquela senhora. No primeiro século, havia um grande insulto entre os judeus, que era o de chamar alguém de cão, ou simplesmente de cachorro. Mas a ideia ali era de um animal selvagem, que vivia comendo lixo, que não tinha dono, vivia esgravatando lixo, comendo porcaria e atacando ocasionalmente pessoas. Então, esse era um dos grandes insultos entre os judeus no primeiro século, irmãos. Mas aqui nós temos uma diferença, porque o nosso Senhor suaviza o termo. Ele não chama a mulher de cão, ou a família, ou a etnia dela de cães, mas chama aqui de cachorrinhos. O cachorrinho aqui é o animal doméstico mesmo, aquilo que nós chamamos hoje de pet, não é? Aquele que é criado como, digamos assim, até uma parte da família, não é? Com tanto carinho que ele recebe, etc, etc. E com isso Jesus quer explicar para as mães, ou explicar para a mãe, que a missão dele se concentra nos judeus. Ele quer fazer isso de modo suave, de modo tranquilo, para que ela entenda. E quem são esses cachorrinhos, irmãos? Quem são esses pets domésticos dos judeus? A ideia é de que quando um judeu chamava alguém de cão, obviamente a pessoa de fora do povo de Deus, não é? E está se referindo aos inimigos, aqueles que podem matar os judeus, destruir, bagunçar com o reino de Israel. Mas existia entre os judeus pessoas de outras nações que não estavam ali para perturbar. Muitas delas até se convertiam. Mas muitos dos que não se convertiam, Deus continuava abençoando a nação. E a graça de Deus, sempre que ela alcança alguém de cheio, aquilo, digamos assim, respinga para alguém, né? Espirra em alguém. Assim também é o mal, né? Quando o mal vem cheio sobre a cabeça de alguém, quem está perto costuma, né, pagar, às vezes, um pouco, receber um pouco daquilo. E nesse caso aqui, o que acontecia é que os cachorrinhos eram esses gentios que viviam entre os judeus ou que tinham contato com eles, como era o caso do povo de Tiro e Sidom, que ficava nas imediações, nas redondezas. O que quer que viesse de bom para os judeus, abençoava, beneficiava as nações em torno ou aquelas nações que viviam, aqueles povos que viviam, representando suas nações, em Israel, irmãos. Então, eles eram naturalmente beneficiados e participavam um pouco dessa bênção que, por assim dizer, escorria da cabeça do povo de Israel. E agora era a vez dos judeus. É isso que Jesus está dizendo. Agora é a vez dos judeus. Essas palavras são consoladoras para nós, os gentios, não é? Para todos os povos, sabedores de que Deus mandaria Cristo primeiramente para o povo judeu, mas depois, num segundo momento, né, aquilo se expandiria até os confins da terra. Isso traz muito consolo para todos os pagãos em todos os tempos.
só que não traz consolo para uma mãe desesperada que tem uma filha possessa, talvez amarrada numa cama, em algum lugar, e ela estava ali ainda sem o seu problema ter sido resolvido, irmãos. E é por isso que essa mulher faz? Com a fé que ela tem nessas novas palavras que ela aprendeu da parte de Cristo, né? Ela sabia pouca coisa, mas Jesus agora deu mais material para ela elaborar a sua fé. A mulher mergulha na descrição de Cristo. Ela vai fundo. Ele falou uma coisa, ela vai descobrir, desenrolar, desenvolver as implicações daquilo que Cristo disse, irmãos. E isso tudo sem se opor a Ele. Ela não está aqui contra. Isso aqui não é um jogo de repente. Não é uma briga de rappers para saber quem ganha. Não é isso que está acontecendo aqui. Essa mulher está tratando Jesus com profundo respeito, mas ela está levando até as últimas implicações que ela possa, como uma mãe crente e desesperada, as palavras do nosso Senhor. Notem que ela abre o versículo 28 dizendo: sim, Senhor, sim. Ou seja, eu concordo contigo. Eu concordo contigo, não é? Tudo que você disse está certo. Só que Jesus falou de pão, de filhos e de cachorrinhos, não foi? Foram os 3 elementos que ele usou aqui para estruturar a sua resposta à mulher. Mas a mulher discerne aqui nisso, irmãos, veja que coisa maravilhosa. Ela discerne um contexto doméstico. Olha, você tem pão, você tem filhos, você tem cachorrinho. O que é que pode ter mais nesse contexto? Pode ter uma mesa, pode ter migalha, porque filho quando come, todo mundo sabe que tem filho. Não tem filho que consiga comer um sanduíche inteiro totalmente. Sempre cai uma bobagemzinha, sempre a mesa fica suja depois. E ela conseguiu discernir que à roda da mesa ficavam os filhos, ficavam os cachorrinhos embaixo, aguardando o momento em que o filho, de tanta comida que tinha na mesa, né, deixasse cair um pouquinho, qualquer bocado, para que o cachorrinho fosse e devorasse. Isso naquele tempo que tinha cachorro que não comia a ração, né? Hoje talvez essa metáfora fique prejudicada, mas na época cachorro comia mochiba, comia o que dessem para ele, tá certo? Então aqui nesse caso caía no chão e eles devoravam. Então ela responde: sim, Senhor, eu concordo contigo, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Notem que ele falou filhos e ela já trata, criança é assim, né, Senhor? Criança sempre deixa cair um pouquinho. E é interessante isso, irmãos, porque sempre sobra de fato alguma coisa, para aqueles que estão perto. Aqueles que não são do povo de Deus, quando a graça de Deus se manifesta, ela sempre termina beneficiando de fato as pessoas, porque a bênção de Deus é sempre abundante, é sempre mais do que a gente merece, mas também costuma ser mais do que a gente precisa, e sempre termina escorrendo, caindo um pouco, né? E esse discernimento dessa mulher foi o que levou o nosso Senhor a exclamar essas palavras: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. E nos versículos seguintes ele garantiu: pode ir agora, porque o espírito maligno deixou a sua filha. E de fato ela foi, procurou a sua filha e a encontrou sentada numa cama, sã, totalmente livre daquele mal, irmãos. É como se tivesse caído um pão inteiro da mesa e o cachorrinho nem esperou cair no chão. Ela já abocanhou e saiu, né? Ela entendeu muito bem que aquilo não era um insulto da parte de Cristo. Ele estava, inclusive, usando uma estrutura proverbial da época, que era essa daí, de não é bom pegar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Primeiro você tem que dar comida para os seus filhos. Depois, se sobrar, aí você dá para os outros. A mulher entendeu perfeitamente, explorou essa figura, essa ideia, até as últimas consequências. Meus irmãos, nós somos como aquela mãe desesperada, gentios. Mas desde que os judeus rejeitaram a Cristo, né? Eles cuspiram no pão. Desde que eles rejeitaram o pão divino, houve quem aceitasse, e muita gente. E dezenas de vezes mais do que o número de judeus foi o número de pagãos, de perdidos que aceitaram a esse pão da vida. Ainda assim, nós, apelando para a nossa experiência, observando nossa experiência, vemos que a nossa fé continua a passar por grandes lutas, por grandes dificuldades, especialmente naqueles momentos em que nós temos a impressão de que o nosso Senhor demora,
né, demora em nos atender. O Martinho Lutero, comentando esse texto, ele disse que nesse relato Jesus Cristo age exatamente como nos parece quando nós enfrentamos uma provação dura, difícil. E como é que Deus nos parece quando nós enfrentamos uma provação difícil, dura e demorada? Ele parece distante, parece calado, parece indisposto e, por vezes, parece rude também, parece grosseiro. Mas a realidade, irmãos, é que Deus tem um plano em nossas vidas, e esse plano é perfeitamente ordenado. E Deus não vai mudar seus planos perfeitos e perfeitamente ordenados só porque você está desesperado, só porque você está desesperada. Então é preciso nós nos lembrarmos que o plano de Deus é perfeito e é ordenado. E, é claro, precisamos pedir ajuda a Ele para discernir isso em nossa vida. Porque o nosso grande drama é esse, não é que nós temos um Deus frio, não é que nós temos um Deus distante, apático ou rude, é que nós temos dificuldade para discernir o seu plano em nossas vidas quando a sua palavra, a sua vontade cruza com as situações particulares da nossa existência, irmãos. Daí a importância de nós aprendermos sobre a natureza da verdadeira fé com essa senhora, com essa mulher aqui. Porque ela conseguiu discernir a vontade de Deus mesmo no meio de aparentes recusas da parte de Jesus Cristo, irmãos. E nós destacamos aqui alguns aspectos dessa fé. Por exemplo, ela leva as impossibilidades todas que ela tem a Jesus Cristo. Notem, um endemoniado no primeiro século, e até hoje, certo? Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Você tem 100% de certeza de que não tem solução para aquilo. Quando você tiver 100% de certeza de que não há solução para alguma coisa, aquilo se refere apenas a uma impossibilidade sua, não a uma impossibilidade de Cristo. Então você deve levar seus problemas comprovadamente insolúveis a Jesus Cristo para Ele resolver, como foi o caso dessa senhora aqui. E isso é uma demonstração de fé, lidar com aquilo que os homens chamam de impossibilidade. Outro aspecto dessa fé, irmãos, é que ela tem uma postura humilde. Ela se coloca aqui com um senso de indignidade. Talvez muitos, ouvindo uma palavra dessa da parte de Cristo, quisessem processá-lo por danos morais, né? Ele me chamou de um sub-humano, né? Me classificou como sub-humano. Tem gente desaforada, irmãos. Tem gente que ora de modo desaforado. E que se Deus não atender logo e do jeito que ela quer, ela sai falando mal. Mas essa mulher demonstra aqui a baixeza humana, a condição humana que é de baixeza diante desse Deus que tudo pode fazer. E isso é também uma expressão de fé. Nós temos também uma postura reverente, porque mesmo conversando com Jesus, tendo um diálogo tenso com Ele, essa mulher demonstra respeito. Se você está diante de um Pai amoroso, todo-poderoso, misericordioso, ou de um Senhor todo-poderoso, bondoso, maravilhoso, você deve respeito a Ele, independente do que você faça. É por isso que a Bíblia autoriza a gente a se queixar a Deus, a reclamar de Deus, a perguntar se Deus está surdo, mas tudo isso de acordo com aquilo que Ele já revelou, por exemplo, nos Salmos. Você tem momentos nos Salmos que, se viessem de outro lugar, você se escandalizaria. Mas foi Deus que autorizou? Eu posso perguntar a Ele por que Ele demora. Eu posso perguntar a Ele se Ele está se fazendo de surdo para comigo. Mas tudo isso está dentro da doutrina do pacto. E nenhuma dessas queixas termina sem adoração, sem curvatura do ser diante de Deus, que manda em todas as coisas, irmãos. Essa senhora também nos mostra uma fé insistente. Ela insiste, irmãos. Ela não desiste na primeira vez. Ela adora, ela chora, ela grita, ela argumenta com o Senhor Deus. Ela insiste. E isso nos leva a outra característica dela, que é uma fé inteligente. Ela pensa, ela raciocina, ela medita naquelas palavras de Cristo, ela absorve aquilo e vai atrás das implicações daquilo. Foi exatamente o que aconteceu aqui, irmãos. E, finalmente, é uma fé que abraça, de fato, as promessas de Jesus Cristo. Ele disse, e ela parou de questionar e foi para casa. É como diz o ditado, né? Se Deus diz que vai chover, o que é que um crente tem que fazer? Vai atrás do guarda-chuva. Foi exatamente o que ela fez. Ela não diz, eu creio que vai chover, e depois saiu pensando que não ia chover, né?
ela foi de fato fazer alguma coisa de acordo com aquilo que ela cria de fato. E ela abraçou essa promessa de Cristo e foi para casa e encontrou de fato a sua filhinha curada conforme a palavra de Cristo, irmãos. Acima de tudo, irmãos, isso é o que essa senhora, como instrumento de Deus, nos ensina, né? Mas acima de tudo nós devemos cultivar a admiração, que é um tema muitíssimo tratado por Marcos. Quando nós observamos, irmãos, nós somos aqui surpreendidos por uma mulher gentia, pagã, que soube lá 3 ou 4 palavras sobre o Messias, e de repente ela dá essa demonstração maravilhosa, que deve de fato nos admirar. A nós que sabemos tanto, né, sobre a Escritura, sobre o Messias, essa mulher não sabia praticamente nada, mas o pouco que ela sabia foi suficiente para ela se relacionar verdadeiramente com Jesus Cristo e ter obtido dele essa palavra aqui tão elogiosa até acerca da sua fé, irmãos. E o próprio Messias se admirou dessa mulher. E aqui também nós vemos a sinalização de um futuro maravilhoso para o povo de Deus, que foi o de fazer parte do povo de Israel, como verdadeiro Israel de Deus. Isso também é destacado em Marcos com o fim de trazer admiração aos crentes, porque nós somos constantemente tão alvo das maravilhas de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, que a gente não para às vezes para se admirar. Mas o Evangelho de Marcos todo tem, dentre suas estruturas, a ideia de que é admirável que Deus se manifeste entre os homens, é admirável que Deus encarne na pessoa do seu Filho, é admirável que até as roupas brancas de Jesus na transfiguração, Marcos diz assim, olha, era como se uma lavadeira tivesse lavado bem mesmo, estava bem branco. Então constantemente ele está lembrando aos crentes quão admirável é a manifestação do Evangelho de Cristo. E ele, sem dúvida, será ou pode ser o nosso professor nesse quesito, que às vezes nos falta, porque o excesso de bênçãos, às vezes por causa da recepção pecadora nossa, pode nos levar a rotinizar a maravilha que é a manifestação de Deus no mundo. Então nós devemos sempre nos lembrar disso, irmãos, de cultivar a admiração no nosso coração, cultivar o senso de maravilha. Como é maravilhoso servir a Cristo, como é maravilhoso ouvir a palavra de Cristo, como é maravilhoso Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, como é maravilhoso Deus ter se importado com esse mundo, não apenas com o seu povo, que já seria maravilhoso, porque é um povo pecador também, não apenas com os judeus, mas com toda a humanidade. Esse senso de admiração deve fazer parte da vida do povo de Deus, para que não caiamos no pecado da rotinização e da ingratidão, irmãos. Isso deve ser para nós, esse texto, não apenas um estímulo para as nossas emoções num dia como esse, em que nós celebramos a graça de Deus sobre a vida das mães que fazem tudo por seus filhos, mas também deve fazer parte da nossa relação com Ele, irmãos. Deve fazer parte do nosso culto e também do nosso serviço. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.